Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos falar da bioconstrução utilizando o bambu. Essa planta maravilhosa, né, milenar, que tem um uso popular bastante interessante aqui no Brasil e em vários países do mundo, né? É uma planta que é bem versátil, né, bem resistente a climas tropicais ou não. O bambu é tão interessante que ele produz dentro de água, tá pessoal? Quanto dentro em local como a gente está aqui, é um local alto, né? É, vocês estão vendo aí, ó, como que é o local, né? É uma região que tem uma topografia um pouco alta e interessante, né? O bambu ele se adapta bem em qualquer lugar. E importante do bambu, pessoal, o bambu ele tem uma função é diferente, né, de algumas plantas que tiram muita água da terra e jogam para o ambiente. Ele guarda a água, né? Ele tem esse papel de guardar a água. Ele guarda a água dentro dele mesmo. E com o tempo ele vai liberar essa água para o ambiente de acordo com a necessidade do ambiente. O bambu é uma planta muito versátil, muito interessante. Vale a pena vocês conhecerem um pouco mais do bambu. Existem várias espécies, né? Essa espécie aqui é uma espécie bem popular, pelo menos aqui na minha região. Tem outras espécies que são mais grossas, né? Tem um bambu gigante amarelo, um bambu gigante verde. E tem essa espécie aqui que é uma espécie mais tradicional, né? Uma espécie bem normal aqui na minha região e que é um pouco mais resistente também a algumas pragas, né, que atingem a madeira, né, do bambu depois que ela foi cortada. É importante, né, falar do bambu. O bambu ele é utilizado na bioconstrução, né? A bioconstrução é um projeto que não é novo, né, é bastante antigo, mas que foi aprimorado. É um processo que se usa produtos, né, o nome já está dizendo, né, pessoal, bioconstrução. Utiliza coisas da natureza, né, advindas da natureza, como o bambu, a madeira, o cal, o cimento, o solo, né, geralmente a argila, né, passando aqui meu sobrancelha. O vídeo ao vivo é assim mesmo, tá, pessoal? Não edito o vídeo, não. Então, e alguns outros materiais, né, como às vezes se usa cimento, às vezes usa cal, às vezes usa um corante, né, para fazer uma tinta com a terra, a própria terra para fazer a casa. E o importante da bioconstrução é que a casa ela fica bem aclimatada, né? Dependendo do ambiente, se o ambiente estiver muito frio fora da casa, a casa fica com a temperatura mais ou menos do ambiente. Se tiver muito calor, a casa, você entra dentro de casa, está fresco. Porque a terra ela tem esse poder, né, junto com a natureza, de fazer um controle, né, da temperatura ambiente. Tá certo, pessoal? Então é um projeto interessante, né, de bioconstrução, que utiliza o bambu principalmente nas paredes, onde se faz uma grade, né? Uma grade formando. Eu não posso fazer demonstração aqui agora porque a gente não está não pode fazer prática aqui, né, da bioconstrução. Mas os bambus eles são colocados sobre o alicerce, né, da casa. Depois ele é preso, né, com um arame, alguma coisa assim. Faz-se uma grade utilizando o bambu inteiro com bambus divididos ao meio. E nessa grade que é feita a colocação da terra, né, molhada, né, o barro molhado, o cimento e cal, geralmente com esses dois elementos, pouca quantidade de cada um, para fazer as paredes. E depois o acabamento normal, o reboco, né, que vem alguns materiais também, argila, areia, cimento e cal, e se faz o acabamento desse material. E o telhado, existe alguns telhados que são telhados que a gente chama de telhado verde, que você usa no telhado uma madeira, né, geralmente um compensado. Em cima desse compensado tem uma lona específica para isso, onde a água não ultrapassa. Depois você coloca a terra acima das lonas. Primeiro vem uma camada de impermeabilizante, né, geralmente um tipo de verniz ou uma, uma resina sintética. E após isso aí completa-se com terra em cima, fica como se fosse uma horta em cima da casa. E aí você pode plantar grama, por exemplo, né? Fica um telhado verde que vai deixar a temperatura bem ambiente e muito tranquila, né, para se morar numa casa assim. Além é um projeto muito mais barato, né, do que a construção tradicional.
E no caso do interior, como a gente está aqui, né, é um local de zona rural, que as pessoas têm, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade, né, de ter uma casa. E como você tem, né, geralmente aqui na roça, você tem aquela cultura, né, de um ajudar o outro, apesar que hoje já mudou bastante isso, mas ainda se mantém um pouco da cultura. As pessoas podem se ajudar, então não precisa de ter pedreiros, né, pagar a mão de obra. Geralmente um ajuda o outro, e é um projeto interessante, né, porque além de trazer materiais da natureza, né, não usar materiais que contaminam o meio ambiente, e fica aqueles resíduos, né, de cimento e bloco de cimento e tal, usa mais o material advindo, né, da natureza. E também tem essa coisa, né, do social, de uma pessoa ajudar a outra, e você ter as casas, são casas bem modernas, né, são construções modernas, não é uma coisa atrasada, usa tecnologia, as madeiras e o bambu também é tratado para esse fim, tá? Existe um tratamento específico, né, feito com bambu, e a coisa do social, né, dessa questão social, que é interessante, além de trazer e resgatar, né, a cultura da bioconstrução, que antigamente era bem tradicional, né, as casas de pau a pique, chamadas de pau a pique. Existem também alguns outros projetos, né, que não usam bambu, que é o adobe, né, é um sistema de construção que usa só terra, a terra é socada dentro de uma madeira, e as paredes ficam grossas, geralmente uma grossura entre 30 a 40 centímetros de grossura as paredes, mas que usa também outros materiais, como às vezes esterco de boi, né, o cocô do boi, porque tem muita fibra, e ajuda a colar, né, o material ali, a terra, e ela não sai. E é socado, tá, gente? É só muito bem socado. E depois vem o acabamento, né? Como eu falei, o acabamento sempre, geralmente, se usa um material um pouco mais tradicional, porque aí precisa do cimento, né? Areia, argila para dar liga. E a tinta, geralmente, é feita com a própria terra. Tem alguns materiais que a gente usa. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os materiais e tentando fazer alguma coisa na prática, para vocês entenderem melhor como que é feito esse processo, né, do preparar os materiais para a bioconstrução utilizando a natureza, o bambu, madeiras, etc. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O bambu também, já ia me esquecendo, né? O bambu também é uma planta medicinal, tá? O bambu tem uma brotação ali embaixo, né? Nos brotos dele, né? Que saem, né? Os rizomas. E aquele broto ali é comestível, né? Principalmente no Japão se usa bastante o bambu como alimento. E as folhas do bambu se usa na medicina da fitoterapia como tônico capilar, né, nos cabelos, né, em shampoos, em cremes também, tem algumas formas que pode se usar bambu. E via oral, o bambu tem uma ação diurética, interessante. E existe também a aplicação do bambu como essência floral, tá? Como existe os florais de Bach, florais da Califórnia e tal, e o bambu ele é utilizado também como floral. O bambu não tem flor, né? Ele não dá flor, mas eu acho que eles usam a folha. Eu não posso falar muito bem disso aí porque não é a minha área, tá? Essa questão da terapia floral, né? Não é a minha área, eu não tenho conhecimento para falar disso, mas sei que existe sim um floral do bambu feito com bambu. O bambu é uma madeira flexível, né? Ele se der um vento aqui, ele vai dobrar, mas ele não quebra. Ele é bem resistente, então geralmente se usa, né, o floral ele tem essa visão, né, de usar um material que vem da natureza, que se tira uma energia que vem desse material, e é como se fosse a homeopatia, né, um pouco parecido com a homeopatia. E você dá isso aí para a pessoa que tem geralmente essas aparências, né, com o bambu, né, de ser aquela pessoa muito, vamos dizer assim, muito frágil, ou que não tem muita flexibilidade, né? E aí você, usando o floral do bambu, segundo o que eu sei, tá? É mais ou menos assim, tá? O floral. Eu não entendo muito bem, não é a minha área, eu sou terapeuta, mas eu uso mais a fitoterapia, a homeopatia e a parte da nutrição, tá? Essa questão do floral eu não tenho muito conhecimento para falar. Mas existe sim o floral do bambu. Então era isso, pessoal. Acho que vale a pena aí você se inscrever, né, no canal, porque a gente está fazendo um conteúdo num lugar bonito desse aqui. Acho que a sua inscrição, seu like no vídeo aí, deixar um comentário para auxiliar aí a plataforma, entregar o vídeo para mais pessoas.
E compartilhe nossos vídeos, né, com outras pessoas, que a gente está mostrando aqui a natureza, mostrando coisas que vai te auxiliar aí, que vai te dar um conteúdo aí, que vai te ensinar alguma coisa. E acho que isso é interessante porque a gente está necessitando, né, desses vídeos, né? Porque tem muita coisa aí na internet que não vale muito a pena você ficar acompanhando, não. Tá certo, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo. Fique todo com Deus.